o governo conseguiu, né, jogar para frente essa votação lá na CCJ da Câmara. Até quando o governo vai conseguir postergar a votação da PEC das drogas? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Murilo, bom dia, Yasmin. De fato, o governo pediu, a base do governo pediu vistas e é regimental, eles têm direito a 2 sessões da Câmara com o processo em vistas, mas essa vista retarda em 1 semana. Portanto, nós lemos, foi lido o relatório ontem, nessa terça-feira, e na próxima terça-feira, onde já terá decorrido as 2 sessões regimentais, nós vamos votar o relatório que mantém, consequentemente, a criminalização do porte do usuário, enfim, do traficante do usuário de drogas. Deputado, bom dia, obrigada pela participação do senhor aqui conosco no Brasil Agora. O senhor está dizendo que mantém basicamente o texto ali do que veio do Senado Federal. Da forma como está, apesar dessa obstrução vinda ali principalmente da bancada governista, o senhor acha que o texto consegue ser aprovado na Câmara? Yasmin, a minha intenção inicial era tirar aquela restrição que determina que o usuário só terá penas alternativas à prisão. Eu entendo que, em certos casos, o usuário ele tem que ter a mesma pena, né, ainda que não na mesma intensidade, a mesma pena de prisão, uma vez que é ele, né, que pratica o crime de receptação de algo ilícito, que nesse caso são as drogas. Mas, mantido o texto em favor da celeridade, para não ter que voltar para o Senado Federal, há sim maioria na CCJ para aprovar, né, esse texto que foi mantido. E justamente ontem, quando o governo tentou, através de um requerimento de retirada de pauta, tirar esse assunto da CCJ, nós vencemos por larga maioria, o que já demonstra que nós temos sim voto para manter o texto da forma que veio do Senado. Deputado, a gente mostrou aqui no SBT News essa semana que as pautas conservadoras têm ganhado bastante força no Congresso, no governo Lula, até mais do que no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha uma quantidade bem menor no levantamento feito aqui pelo SBT News. No governo Lula, as pautas conservadoras ganham mais força. Foi um crescimento realmente bastante expressivo. A que se deve esse movimento no Congresso Nacional, no governo Lula? É uma resposta, né, do Legislativo nas 2 casas, Câmara e Senado, a esse permanente avanço do governo atual sobre a família, sobre os valores tradicionais, né? Tudo que eles fazem em exagero gera na sociedade uma necessidade de resposta, né? Então, o que o Senado e o que a Câmara dos Deputados tem feito nada mais é do que ouvir a sociedade. A sociedade é contra a liberação das drogas, a sociedade é contra a liberação do aborto, a sociedade é contra uma série de pautas que o governo Lula vem avançando como uma espécie até de revanche contra os eleitores que não votaram neles. Quer dizer, é uma coisa impressionante. O senhor fala dessa questão envolvendo, como o Murilo trouxe, aqui no SBT a gente fez uma reportagem falando que essas pautas conservadoras cresceram dentro do Congresso Nacional, apesar de o Executivo ser de esquerda, né? A base de apoio ali do presidente Lula é pequena dentro do Congresso, a gente sabe, tem em média ali, pelo menos na Câmara, 120 votos que conseguem ser entregues ali. E aí eu vou além, deputado. Tem também esse assunto, quando a gente fala de PEC das drogas, o assunto também está sendo debatido ali no Supremo Tribunal Federal. No Senado ficou bem claro que essa era uma resposta ao julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, o clima também é esse, de tentar ali manter a prerrogativa do parlamento? Veja, é muito menos, eu diria, até uma resposta ao Supremo Tribunal Federal e muito mais uma defesa. Opa, eu acho que... Deputado, a gente perdeu rapidamente o seu contato. Fique à vontade para continuar, por favor. Ok. Eu acho que muito menos, Yasmin, uma resposta ao Supremo e muito mais uma defesa, efetivamente, das prerrogativas do Legislativo. O Legislativo o professor Visganda sempre diz, quem pode fazer política pública, quem pode decidir mérito de política pública é quem tem voto. E quem tem voto? O Executivo, que representa a maioria, pelo menos em tese, e o Legislativo, que representa a totalidade da sociedade brasileira, com os seus diversos pontos de vista, suas diversas opiniões. A sociedade brasileira como um todo está representada no Congresso Nacional, nas 2 casas, Câmara e Senado,
e que votou para que essas pessoas estejam lá. Então, a legitimidade para formular política pública, para decidir mérito de política pública, é só de quem tem voto, e é justamente por isso que o legislativo precisa cumprir o seu papel.